Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje, dia 24 de maio, para iniciarmos o Gabaritando a OAB, primeira fase da Faculdade Luciano Feijão. Hoje, dia 24, foi destinado à disciplina de Direito Civil e Processo Civil. Nós iremos analisar o 31º exame da ordem, a última prova objetiva. Todas as questões serão debatidas por todos os professores, divulgados, Sejam todos bem-vindos. Esperamos que seja proveitoso para todos. Fiquem ligados nas questões, nas dicas, que são muito importantes. Agora eu passo a palavra para o professor Diego Peterson, que vai ser o primeiro a começar os nossos trabalhos. Ok, professora Dalva, obrigado. Quero inicialmente cumprimentar aqui a todos vocês, cumprimentar a professora Dalva, presidente aqui dos trabalhos, nessa oportunidade, cumprimentar também meu colega, o professor Vitor Vasconcelos, dizer que é sempre uma honra estar aqui dividindo esses trabalhos com vocês. A professora Osmane já chegou? Tá na sala, professora Osmane? Professor Diego ainda não, ela teve um probleminha, aí ela está ingressando a qualquer momento. Não, perguntei mesmo só para me poder estender meus cumprimentos aqui à professora Osmane também. De qualquer forma, vamos já dar as boas-vindas a todos os nossos alunos da Faculdade Luciano Feijão, que buscaram aqui um momento de compreender um pouco mais as questões de direito civil para a prova da OAB e dizer para todos vocês, nossos alunos, que é uma satisfação também dividir mais esse trabalho aqui com vocês, tentar contribuir de alguma forma para que vocês possam lograr êxito na aprovação. A prova da OAB já está bem recente, a data é dia 13 de junho. Próxima prova da OAB é dia 13 de junho, então está bem próxima a data. E a primeira dica que eu poderia dar para os nossos alunos é nesse período que já estamos em reta final para a prova, Então, para quem vai fazer essa prova do dia 13, realmente eu sugeriria não fazer um estudo direcionado pela doutrina, ao contrário, eu oriento nessa reta final, que eu tenho feito com os meus alunos, de fato, fazer um estudo pela letra da lei e resolução de questões. Lei e resolução de questões. Quando se tem um tempo maior para uma preparação para uma prova, de fato, vale a pena a pessoa ter mais uma organização quanto a dar uma lida na doutrina, legislação, resolução de questões. Mas, quando se está nesse momento já de reta final, seria mais dar uma analisadazinha nos resumos, revisar o resumo, seu caderninho que você tem ali, e resolução de questões. Essa é a primeira dica que eu trago para vocês. Professora Dalva, você tem aí as questões para compartilhar com o pessoal, porque eu estou aqui pelo celular, e aí, se você puder já compartilhar as nossas primeiras questões, eu agradeço. Estão todos vendo as questões? Primeira questão. Primeira questão. Beleza, estamos vendo sim, professora. Se você puder aumentar só um pouco Zoom. Isso. Para ficar melhor. Isso, perfeito. Pois bem, então, gente, a prova de direito civil, ela geralmente vem com 7 ou 8 questões. Geralmente 7 ou 8 questões, tá certo? Muito bem dividida proporcionalmente. Nós temos ali questões de parte geral, obrigações, contratos, responsabilidade civil, sucessões, e
geralmente a banca procura dividir com uma certa proporcionalidade aí as questões dentro de cada uma dessas disciplinas. A mim, coube comentar com vocês 3 questões da prova do exame 31, que é a questão 35, a questão 37 e a questão 38, tá? Essa primeira questão que está aí compartilhada com vocês é a questão 35, tá? Nessa primeira questão, nós temos uma questão que trata do tema dos negócios jurídicos, especialmente tratando dos vícios de consentimento. Então, vamos ler aqui a redação da questão, para a gente, posteriormente, passarmos à resolução. Então, vamos lá. João, único herdeiro de seu avô Leonardo, recebeu, por ocasião da abertura da sucessão deste último, todos os bens, inclusive uma casa repleta de antiguidades, necessitando de dinheiro para quitar suas dívidas. Uma das primeiras providências de João foi alienar uma pintura antiga que sempre estivera exposta na sala da casa, por um valor módico, ao primeiro comprador que encontrou. João, semanas depois, leu nos jornais a notícia de que reaparecera no mercado de arte uma pintura valiosíssima de um célebre artista plástico. Sua surpresa foi enorme ao descobrir que se tratava da pintura que ele alienara, com valor milhares de vezes maior do que o por ela cobrado. Por isso, pretende pleitear a invalidação da alienação. A respeito do caso narrado, assinale a afirmativa correta. Então, gente, reiterando, essa primeira questão, ela fala de um dos vícios de consentimento, né, especialmente a lesão, que está prevista lá no artigo 157 do Código Civil, onde a lei informa que quando a pessoa realiza um negócio jurídico em estado de necessidade, assumindo uma prestação desproporcional ou por inexperiência, causando-lhe ali um prejuízo patrimonial, é exatamente configurada essa modalidade de vício de consentimento, que é a chamada lesão, né? Mais especificamente chamado pela doutrina de lesão patrimonial, porque representa literalmente uma lesão, um prejuízo patrimonial para essa pessoa que realiza esse negócio jurídico em estado de necessidade, assumindo ali uma prestação desproporcional. Então, o que caracterizaria essa lesão seria exatamente essas 2 circunstâncias de se realizar esse negócio jurídico em estado de necessidade e assumindo uma prestação desproporcional à realidade, né, para aquele negócio. Então, nós temos aqui como itens. Item A. O negócio jurídico de alienação da pintura, celebrado por João, está viciado por lesão e chegou a produzir seus efeitos regulares no momento da sua celebração. De acordo com o gabarito da questão, o item A seria o item correto, uma vez que restou configurada aqui essa lesão patrimonial, essa desproporção ao valor do quadro que foi vendido, que na verdade foi vendido por um valor módico, né, porque ele estava nesse estado de necessidade, quando na verdade o valor da obra era milhões de vezes superior ao valor que realmente ela foi vendida. Então nós temos aqui a configuração dessa lesão patrimonial, tá? O gabarito da questão, de fato, seria o item A. Procedindo aqui, só para a gente compreender por que não seria o item B, esse item B, pessoal, a questão diz que o direito de João obter a invalidação do negócio jurídico por erro de alienação na pintura não se sujeita a nenhum prazo prescricional. Essa parte final é a parte que está incorreta, considerando que o artigo 178 ele traz o prazo prescricional de até 4 anos para anulação de um negócio jurídico decorrente de um vício de consentimento. Tá? Então, a parte final aqui do item B é o que está deixando esse item incorreto. Tá? Item C de casa. A validade do negócio jurídico de alienação da pintura subordina-se necessariamente à prova de que o comprador
desejava se aproveitar da sua necessidade de obter o dinheiro rapidamente. Pessoal, esse item nos chama a atenção, e aqui já vai mais uma dica também para vocês que farão a prova em breve. Essas questões que trazem palavras-chave como sempre, necessariamente, absolutamente, esse tipo de questão que traz essa terminologia deve ligar aí o botão de alerta, porque geralmente essas questões elas vão trazer itens incorretos. Então, no direito, é muito comum, uma das primeiras lições que nós aprendemos é que no direito nada é absoluto, né? Então, itens dessa natureza que trazem sempre, absolutamente, necessariamente, já devem aí ligar o botão de alerta, que foi o que, de fato, ocorreu nesse item. A questão aqui está dizendo que, necessariamente, o comprador deveria ter essa intenção de se aproveitar e tirar vantagem da outra parte, né? Quando, na verdade, o artigo 157, quando ele fala da lesão, ele não traz qualquer terminologia de imposição dessa má-fé, desse dolo de retirar uma vantagem daquele negócio jurídico. Então, por ausência dessa terminologia de, na lesão, não ser necessariamente necessário que exista esse dolo, essa má-fé da outra parte de tirar aquela vantagem, esse item acaba estando aqui falso também, tá bom? Próximo item, D de dado. Se o comprador da pintura oferecer suplemento do preço pago de acordo com o valor de mercado da obra, João poderá optar entre aceitar a oferta ou invalidar o negócio jurídico. Esse ponto especificamente ele está amparado pelo parágrafo único do artigo 157, onde a lei diz que não se decretará a anulação do negócio jurídico quando for ofertado o suplemento do preço, né? Então, aqui, esse item está incorreto porque não existe ali uma faculdade, uma opção da parte anular ou não o negócio jurídico quando for ofertado o suplemento. A lei simplesmente diz que não se decretará a anulação do negócio jurídico quando for ofertado o suplemento para outra parte, o suplemento do preço relativo a esse negócio jurídico que foi realizado mediante um vício de consentimento de lesão, tá? Então, gabarito da questão, item A de avião seria o item correto. No presente caso, trata-se de um vício de consentimento previsto no artigo 157 do Código Civil, que diz respeito à lesão patrimonial, tá? E vale dizer, aqui ainda no item A, a questão diz que produz seus efeitos regulares desde o momento da sua celebração. Então, é importante só ressaltar que os vícios de consentimento são anuláveis e não nulos, portanto, produzindo seus efeitos regulares até o momento da sua anulação, ok? Então, essa é a primeira questão 35. Prossigamos aqui para a próxima questão que me foi responsabilizada, é a questão de número 37. Vamos lá. Segunda questão, Jacira mora em um apartamento alugado, sendo a locação garantida por fiança prestada por seu pai, José. Certa vez, Jacira conversava com sua irmã, Laura, acerca de suas dificuldades financeiras. E declarou que temia não ser capaz de pagar o próximo aluguel do imóvel. Compadecida da situação da irmã, Laura procurou o locador do imóvel e, na data do vencimento do aluguel, pagou em nome próprio o valor devido por Jacira, sem oposição desta. Nesse cenário, em relação ao débito do aluguel daquele mês, assinale a afirmativa correta. Gente, a questão trata do tema do pagamento previsto aqui a partir do artigo 308 do Código Civil, onde a lei determina que o pagamento ele deve ser feito pelo próprio devedor. Essa é a regra geral. Entretanto, a lei possibilita que o pagamento também seja realizado por
qualquer pessoa, qualquer interessado na dívida ou pessoa não interessada. A questão traz um dado importante, quando a questão diz aqui que o pagamento foi realizado pela Laura, irmã da Jacira, sem oposição desta. Esse ponto é importante porque quando o pagamento ele é realizado com oposição da devedora, esse pagamento ele afasta o direito de subrogação. Mas o pagamento, no presente caso, foi realizado sem oposição da devedora, portanto, uma vez que foi realizado o pagamento sem oposição da devedora, a Laura, que efetuou esse pagamento, se subroga, sim, no direito de credor. Né? Então, ela pagou a dívida em nome da Laura, pagou a dívida em nome da Jacira e, portanto, ela se subroga no direito de credor. Então, vamos lá para os itens. Item A de avião. Laura, como terceira interessada, subrogou-se em todos os direitos que o locador tinha em face de Jacira, inclusive a garantia fidejussória. Gente, esse primeiro item estaria falso, porque quem se subroga em todos os direitos do devedor seria o caso de um terceiro interessado, como, por exemplo, o fiador. Então, o fiador, uma vez realizado o pagamento, o fiador, que é um terceiro interessado no pagamento da dívida, ele se subroga nos direitos do devedor. No presente caso, a Laura não era fiadora, portanto, ela não era uma terceira interessada. Na verdade, ela efetuou o pagamento em nome próprio, não sendo qualquer parte interessada no pagamento daquela dívida. Portanto, ela se subroga apenas no direito de crédito, ou seja, de receber de volta o valor que efetuou o pagamento. Tá? Então, esse item A de avião está fora, porque a questão está dizendo que a Laura se subroga em todos os direitos da devedora. Portanto, o item está falso. B de bola. Laura, como terceira não interessada, tem apenas o direito de regresso em face de Jacira. Perfeito. Ele não se subroga em todos os direitos do devedor, mas apenas no direito de regresso, ou seja, do ressarcimento daquele valor pelo qual efetuou o pagamento. Então, esse item B de bola seria o gabarito correto da questão. Vamos entender o que está errado no próximo item. C de casa. Laura, como devedora solidária, subrogou os direitos que o locador tinha em face de Jacira, mas não quanto à garantia fidejussória. Gente, a questão não traz nenhuma informação no sentido de que a Laura seria devedora solidária do aluguel. Então, essa afirmação aqui inicial está inverídica, uma vez que a questão não traz essa informação. Então, Laura não era devedora solidária, apenas era uma irmã da devedora e, por essa razão, resolveu efetuar o pagamento do aluguel. Tá? Então, o item C de casa está fora. D de dado. Laura, tendo realizado mera liberalidade, não tem qualquer direito em face de Jacira. Gente, o Código Civil ele diz que o devedor, quem deve efetuar o pagamento é o próprio devedor, mas qualquer terceiro interessado ou não que efetue o pagamento se subroga sim no direito de crédito. Então, mesmo que ela tenha efetuado isso por liberalidade, ainda assim ela tem o direito de regresso e receber de volta o valor que pagou. Então, gabarito da questão 37, gabarito B de bola, seria exatamente esse item em que a Laura, como terceira não interessada, ela se subroga assim no direito de receber o seu crédito de volta. Ok? Então, questão 37, gabarito B de bola. Próxima questão, minha terceira e última questão aqui da minha participação. Questão 38. Antônio, divorciado, proprietário de 3 imóveis, devidamente registrados no Registro Geral Imobiliário, de valores de mercado semelhantes, decidiu transferir onerosamente um de seus bens ao seu filho Bruno, que mostrou interesse na aquisição por valor próximo ao de mercado. Bruno, que se mostrou
mostrou interesse na aquisição por valor próximo ao de mercado. Perfeito. No entanto, ao consultar seus 2 outros filhos, um deles, Carlos, opôs-se à venda. Diante disso, bastante chateado com a atitude de Carlos, seu filho, que não concordou com a compra e venda do imóvel, decidiu realizar uma doação em favor de Bruno. Em face do exposto, assinale a afirmativa correta. Essa questão muito interessante, por sinal, gente, traz um tema do direito dos contratos, abordando aqui o contrato de compra e venda e o contrato de doação. É importante a gente ter em mente, sobre esse tema, as lições do artigo 496, onde a lei determina que a compra e venda de ascendente para descendente, ela é anulável, salvo se realizada mediante a anuência do cônjuge e também dos herdeiros. Já no artigo 544, em relação à doação, a lei diz que a doação de ascendente para descendente, ela é válida, sendo considerado adiantamento de herança. Observem que na redação do artigo 544, a lei não faz menção a qualquer necessidade de anuência, nem do cônjuge e nem dos herdeiros para fins de doação. Então, um ponto importante para a resolução dessa questão é exatamente essas diferenças, que na compra e venda de pai para filho é necessária a anuência do cônjuge e também dos herdeiros, e na doação não é necessária a anuência do cônjuge e nem dos herdeiros, uma vez que a lei considera a doação de pai para filho adiantamento de herança. Dito isso, vamos aqui analisar os itens dessa questão. Item A. A compra e venda de ascendente para descendente só pode ser impedida pelos demais descendentes e pelo cônjuge, se a oposição for unânime. Gente, parte final desse item A está incorreto, tá? O artigo 496, quando a lei fala nessa anuência dos herdeiros do cônjuge, a lei não menciona que essa anuência ela deve ser unânime, de modo que qualquer dos herdeiros pode apresentar essa oposição e anular, eventualmente, essa compra e venda realizada de pai para filho. Tá? Então, a parte final do item A está incorreta, porque essa anuência não deve ser unânime. A lei não menciona qualquer informação nesse sentido, de modo que qualquer herdeiro pode realizar essa anulação. Tá? B de bola. Não há na ordem civil qualquer impedimento à realização de contrato de compra e venda de pai para filho, motivo pelo qual a oposição feita por Carlos não poderia gerar anulação do negócio jurídico. Item B de bola, gente, também está falso, porque na ordem civil, no Código Civil, existe sim essa limitação de compra e venda de ascendente para descendente, uma vez que a lei exige a anuência dos demais herdeiros e também do cônjuge, uma vez que considera anulável essa compra e venda realizada de ascendente para descendente sem o consentimento do cônjuge e também dos herdeiros. Tá? Então, esse item aqui está claramente falso, porque o item está dizendo que na lei não existe qualquer impedimento para compra e venda de pai para filho e, portanto, o item está incorreto. Letra C de casa, Antônio não poderia, como reação à legítima oposição de Carlos, promover doação do bem para um de seus filhos Bruno, sendo tal contrato nulo de pleno direito. Gente, conforme nós mencionamos agora há pouco, a doação de pai para filho não é anulável e tampouco é nula de pleno direito, conforme mencionado aí por esse item. Ao contrário disso, o artigo 544 informa que é válida a doação de pai para filho, sendo esta considerada adiantamento de herança. Então, não há qualquer vício de invalidade, seja relativa ou absoluta, na doação de pai para filho. Tá? O que poderia tornar nula essa doação, é importante registrar, seria o excesso que o doador poderia dispor no momento daquela liberalidade, uma vez que a lei traz como limitação tanto para o testamento como também para a doação, no sentido de que, havendo herdeiros necessários, o titular do patrimônio só pode dispor de metade da herança. Então, tornaria nula um item dessa natureza em relação ao excesso.
Mas, no presente caso, a questão narra que o titular do patrimônio tem 3 bens, né? São 3 imóveis, e ele está doando apenas um. Então, portanto, está dentro ali da sua parte disponível para dispor, seja por testamento, seja por doação. Então, item C de casa, esse item está incorreto, uma vez que a doação não é considerada nula no presente caso. E item D de dado, é legítima a doação de ascendentes a descendentes, independentemente da anuência dos demais, eis que o ato importa antecipação do que lhe cabe por herança. Esse item é exatamente o item correto dessa questão. A doação de ascendente para descendente, ela é legítima, ela é válida, sendo considerado um adiantamento de herança, e, diferentemente da compra e venda, em relação à doação, a lei não traz qualquer menção à necessidade de anuência nem do cônjuge e nem dos demais herdeiros, considerando que ninguém vai restar no prejuízo, né? Nenhum dos herdeiros vão restar no prejuízo, porque aquele objeto de doação será, aquele bem, objeto de doação, será objeto de abatimento, né, quando do processo de inventário, ok? Então, essa é a questão 38 do 31º exame de ordem, cujo gabarito é a letra D de dado, ok? Então, com essa terceira e última questão, eu encerro aqui a minha participação, cumprimentando mais uma vez aos meus colegas, professores da Faculdade Luciano Feijão, a professora Dalva, o professor Vitor, a professora Osvânia, Darlan, que está aqui juntamente conosco, nos ajudando aqui, dando esse suporte técnico. Então, quero dizer a vocês que é mais um momento de felicidade dividir aqui esse trabalho com vocês, tá, gente? Eu vou ter que me retirar agora, porque eu tenho uma aula no horário intermediário, inclusive já estou aqui 10 minutinhos atrasados, peço licença a todos vocês, um abraço também a todos os nossos alunos que estão aí nos acompanhando, se cuidem, usem máscara, isolamento social e vamos superar, se Deus quiser. Forte abraço a todos e até a próxima. Você conduz, Dalva? Eu começo mesmo assim. Boa tarde, cheguei um pouquinho atrasada, eu estava em aula no segundo tempo da tarde, e também tenho aula agora à noite, então tive que entrar aí no meio para dar certo com todo mundo. Então, quero saudar, enfim, o professor Diego já teve que sair, a professora Dalva, o professor Vitor, o Darlan e os alunos. Temos 48 participantes, eu acho isso uma coisa inédita para direito civil, no exame de ordem, porque normalmente o pessoal entende que é um bicho de 7 cabeças, que não vale a pena, e todo mundo só quer fazer penal, né? E vem aquela dicotomia sempre, né? Aquela guerra de interesses, se é penal ou se é civil. Mas, enfim, a gente está aqui para falar um pouquinho com vocês. Eu, dando uma olhadinha nas questões do exame de ordem, nas questões que aqui me coube discutir, eu, sinceramente, assim, entendo que os alunos que estão aqui, que estudaram, né, par geral, comigo, com o Diego, família e sucessões, com o Vitor também. Na verdade, eu não vou falar de sucessões, quem vai falar é o Vitor, de sucessões. Não tem muita dificuldade nessas questões, não, né? As questões estão bem tranquilas, não é um bicho de 7 cabeças. É o que vocês estudaram na faculdade, é o que foi visto. A preparação para a OAB são 5 anos se preparando para o exame de ordem. Não é no último semestre, na verdade, é o corolário de tudo que vocês estudaram. Então, não tem nada, às vezes a gente coloca a questão, olha, essa questão no exame de ordem, eu disse, não tem como ser diferente, não dá para inventar. A gente aqui está estudando e a avaliação é em cima disso. Dalva, você que está compartilhando, né? Então, se você puder compartilhar aí, a minha primeira questão é a questão 36, né? Que é a quarta questão aí, vou dar uma lidinha aqui rapidinho. Salomão, solteiro, sem filhos, 65 anos, né, portanto idoso, é filho de Lígia e Célio, que faleceram recentemente e eram divorciados. Ele é irmão de Bernardo, 35 anos, médico bem-sucedido, filho único do segundo casamento de Lígia. Portanto, Bernardo é irmão, né, mas na denominação do legislador é o chamado irmão unilateral. Você tem o irmão Germano, que é o irmão bilateral de dupla linhagem, e agora você tem o irmão unilateral, nesse caso, que é o irmão apenas monolinhagem, no caso materna. Em razão de uma deficiência física,
Sim, Salomão, por circunstâncias sociais, não mantinha contato com Bernardo. Em razão de uma deficiência física, Salomão nunca exerceu atividade laborativa e sempre morou com o pai. Pai Célio até o falecimento deste. Com frequência, seu primo Marcos, comerciante e grande amigo, o visita. Com base no caso apresentado, assinale a opção que indique quem tem a obrigação de pagar alimentos a Salomão. Os alimentos aqui são os alimentos decorrentes do parentesco. O que a lei fala dos alimentos decorrentes do parentesco? Né? Se a gente abrir aqui os artigos 1000, primeiro a gente entender os alimentos, né, na perspectiva, quando é que se tem direitos a alimentos, né? No 1695, são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-lo sem desfalque do necessário ao seu sustento. O que o enunciado foi extremamente elucidativo, com riquezas de detalhes, nem precisava, ele contextualizou bem a situação da necessidade de Salomão e da possibilidade que o irmão tem de prestar. Mas será que o irmão está obrigado a prestar? Ele tem um primo que faz isso voluntariamente, que cuida dele. Mas na perspectiva legal, tem a obrigação? Quem é que tem a obrigação, né? No 1697, na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, coisa que Salomão não tem, não é citado no enunciado, né? Guardada a ordem de sucessão e faltando estes aos irmãos, assim germanos como unilaterais. Então, o próprio legislador trata aí que a obrigação alimentícia decorrente do parentesco, ela vai na linha reta, ascendente, descendente, e está na linha colateral até segundo grau. Lembrando que essa obrigação na linha colateral até segundo grau, apenas aquela oriunda do parentesco ou biológico, ou civil, ou socioafetivo, o que eu quero dizer? Parentesco por afinidade não gera direito a alimentos. Né? Baseado nisso, qual é a opção correta? Marcos é obrigado a pagar alimentos a Salomão no caso de necessidade deste, né? Marcos aqui é o primo, né? Não tem obrigação, porque Marcos é parente em que grau? Aí a gente vai para aquela... Quem estudou família comigo sabe daquela gráficozinho de parentesco que a gente faz. Como é que a gente faz para contar o gráfico de parentesco na linha colateral? A gente sobe até o ascendente comum e desce até o parente que eu quero encontrar. Então, Marcos está em que grau de parentesco, né? Primeiro para os pais, segundo para os avós, que são parentes em comum, né? Porque os avós é o parente comum que eu tenho comigo e meu primo, desço para o meu tio, encontro o meu primo no quarto grau, né? E a lei não traz essa possibilidade. Apesar de existir a possibilidade, né, de herança, está lá na ordem de vocação hereditária, como herdeiro legítimo facultativo até quarto grau, a lei não traz explicitamente esse ônus de arcar com os alimentos. Na doutrina, né, na academia, se discute algumas teses querendo se estender, se o legislador se limitou, se o legislador foi omisso, se isso é extenso, mas aqui no exame de ordem tem que ser o que está na lei de forma muito clara. Então, o primeiro item é errado. Por ser irmão unilateral, Bernardo não deve, em hipótese alguma, alimentos a Salomão. Isso está errado. A gente acabou de ver aqui, na parte final do 1697, que os alimentos são extensivos à obrigação, tanto aos irmãos germanos quanto unilaterais. Portanto, o inciso B, o item B, está errado. Bernardo, no caso de necessidade de Salomão, deve arcar com os alimentos. Este é o item correto. Né? Ele tem possibilidade, ele está obrigado por lei a arcar com os alimentos. Item D. Bernardo e Marcos deverão dividir alimentos entre ambos de forma igualitária, de jeito nenhum. Embora o Salomão seja idoso, e a gente fala por força do estatuto do idoso, no artigo 12, ele prevê que quando o idoso for o alimentando, né, for o hipossuficiente como ele é hipossuficiente nessa relação, a obrigação, portanto, é solidária de quem deve. Porém, aqui no caso, o Marcos não tem obrigação, porque a lei não estende até o primo, vai só até o irmão. Se fossem dois irmãos, aí a gente podia falar de forma da solidariedade, que ele nem trata do termo solidariedade de forma clara aqui, ele fala de igualitário. Mas, no caso aqui, a única obrigação mesmo é de Bernardo, mesmo sendo irmão unilateral. Certo? A segunda questão que ficou comigo foi a questão 39, foi dessa Márcia aqui.
O artigo são os 1695, 1697. Basicamente, o 1697 responde a questão, certo? 1697, ele elucida a questão. Márcia, adolescente com 17 anos, sempre demonstrou uma maturidade muito superior à sua faixa etária. Seu maior objetivo profissional é o de tornar-se professora de história e, por isso, decidiu criar um canal, uma plataforma online, na qual ela publica vídeos com aulas por ela própria elaboradas sobre conteúdos históricos. O canal tornou-se um sucesso, atraindo milhões de jovens seguidores e despertando o interesse de vários patrocinadores que começaram a procurar a jovem, propondo contratos de publicidade. Embora ainda não tenha obtido nenhum lucro com o canal, Márcia está animada com a perspectiva de conseguir custear seus estudos na faculdade de História, se conseguir firmar alguns desses contratos. Para facilitar as atividades da jovem, seus pais decidiram emancipá-la, o que permitirá que celebre negócios com futuros patrocinadores com mais agilidade. Sobre o ato de emancipação de Márcia por seus pais, assinale a afirmativa correta. Essa questão é extremamente simples. Ele poderia ter complicado. Se ele tivesse tentado falar de emancipação legal, se ela poderia assinar o contrato, se decorria aí a economia própria. Não, ele já foi extremamente objetivo. Ele já disse, olha, ela foi emancipada pelos pais. Que emancipação é essa? É aquela do artigo 5º do Código Civil, no parágrafo único, inciso 1º, primeira parte. Quando o legislador fala, cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º, primeira parte. Trata-se da emancipação voluntária parental. Alguns chamam de voluntária ou parental, outros chamam de voluntária parental. Essa emancipação é um direito potestativo dos pais. O que é isso, professor? É uma faculdade dos pais. O legislador entende que os pais, ninguém melhor do que os pais, para perceber, para entender que esse filho, essa filha tem maturidade para a realização dos atos jurídicos em geral, dos negócios jurídicos em geral. Lembrando que a gente está falando de emancipação civil, não interfere em nada em penal e em todas as legislações específicas em que determinam leis específicas, isso também não vai influir, né? Resumindo, lembrando, porque foi emancipado, vai poder tirar carteira de habilitação? Não pode, né? Exigência da lei específica com 18 anos. Voltando, como é que se dá essa emancipação voluntária? Se dá em decorrência da vontade dos pais, que precisa estar em comum acordo, porque um sozinho não pode emancipar, só na falta justificada do outro. O que é a falta justificada do outro? O outro morreu, o outro está ausente, o outro está suspenso do poder familiar, o outro foi destituído do poder familiar. Não sendo essa situação, ambos devem acordar, devem concordar para fazer a emancipação. Se houver discordância entre eles, eles podem até se socorrer do parágrafo único do 1631, que é pedir ao juiz para decidir sobre a discordância entre eles, mas não decidir sobre a emancipação. A emancipação em si, um só pode na falta justificada do outro, se o juiz entender que o outro não tinha motivos para negar, então eu vou deixar esse aqui emancipar sozinho. Mas não está dizendo que não é a sentença do juiz que emancipa. Bom, voltando, os dois devem se emancipar. E o procedimento é notarial, não é judicial, não tem sentença judicial. Quando eu falo aqui do juiz, excepcionalmente surgir, porque no parágrafo único do 1631, a gente fala lá, o legislador fala lá, havendo divergência no exercício do poder familiar, qualquer ponto no exercício do poder familiar, cabe ao juiz decidir sobre a divergência, se eles buscarem, obviamente, uma resposta judicial. Emancipar o filho decorre do poder familiar, da função parental exercida pelo pai e a mãe, em cogestão, em pé de igualdade,
né? Tutor não pode emancipar, tanto que o menor sob tutela ele entra na segunda parte do artigo, que é a emancipação judicial. Então, nesse caso, o procedimento é notarial. Eles devem se dirigir ao cartório e fazer o procedimento lá, independente de qualquer chancela judicial ou homologação judicial. Então, vamos lá. Item A, depende de homologação judicial, tendo em vista o alto grau de exposição que o adolescente tem na internet? Não depende. O legislador entende que é direito potestativo dos pais e os pais devem saber. É como se fosse uma chancela dos pais para a sociedade para dizer que meu filho tem maturidade para assumir sozinho os negócios da vida em geral. Não tem requisitos formais específicos, podendo ser concedido por instrumento particular de jeito nenhum. A lei estabelece uma forma prescrita, tá aqui, ó, por concessão dos pais, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Então, não pode por instrumento particular de jeito nenhum. Deve necessariamente ser levado a registro no cartório competente do Registro Civil das Pessoas Naturais. É aí no cartório, Registro Civil de Pessoas Naturais, que é feito por instrumento público a emancipação. O item correto é o item C. Resposta, está lá muito claro. Artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º, primeira parte. É nulo, pois ela apenas poderia ser emancipada caso já contasse com economia própria, o que ainda não aconteceu. Não é nulo. Eu falei, o legislador podia até ter se socorrido no enunciado sobre isso, para tratar da emancipação legal, lá do artigo 5º, parágrafo único, inciso 5º, mas ele não quis. Ele quis tratar da emancipação voluntária ou parental do inciso 1º. Então, a resposta correta é o item C. A outra questão é a questão 41, né, do exame, que é essa que trata sobre direito de família. Acho que não tem nenhuma pergunta aqui no bate-papo, então, tranquilo. Aldo e Mariane são... Opa! Você pode compartilhar aí, Dalva? Ou deixa eu compartilhar aqui. É só porque eu achei que tivesse uma pergunta, professora, que a Sabrina pediu para você repetir um artigo, mas... Não, eu já falei isso, foi da questão anterior. Pronto, certo. É porque se também deixar, eu posso compartilhar aqui, não tem problema não. Aldo e Mariane são casados sob o regime da comunhão parcial de bens, regime legal, né? Regime subsidiário, aquele que não precisa de pacto nupcial, está lá no 1640, desde setembro de 2013. Em momento anterior ao casamento, né? Então, antes do casamento, Rubens, pai de Mariana, realizou a doação de um imóvel à filha. Desde então, a nova proprietária acumula os valores que lhe foram pagos pelos locatários do imóvel. Eles casaram em regime de comunhão parcial de bens. Ela recebeu um bem doado pelo pai antes do casamento. E esse imóvel está alugado, né? Ou seja, está rendendo frutos, os frutos civis, né? No ano corrente, alguns desentendimentos fizeram com que Mariane pretendesse divorciar de Aldo. Para tal finalidade, procurou um advogado, informando que a soma dos aluguéis que lhe foram pagos desde a doação do imóvel totalizava R$150 mil, sendo que R$50 mil foram auferidos antes do casamento, e o restante após após o casamento, deve ser após, pronto. Mariane relatou ainda que atualmente o imóvel se encontra vazio, sem locatários. Sobre essa situação e diante de eventual divórcio, assinale a afirmativa correta. Bom, nós temos o bem em si, é bem particular, né? Se a gente olhar lá no artigo 1659, exclui-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Mesmo que ela tivesse recebido esse bem doado pelo pai na constância do casamento, ainda assim não se comunicaria, né? Porque por força de lei, os bens na comunhão parcial doados, seja doação inter vivos ou causa mortis, né? Ou seja, via sucessão legítima, não vão se comunicar, são bens particulares, são bens próprios, né? Fora da ameação. Bom, mas sabe, para ficar ainda mais simples,
O enunciado fala que o bem foi adquirido antes do casamento, então não tem nem que ter dúvida. É o simples do simples. É aquela regra geral que todo mundo sabe. E tudo que a gente tinha antes continua sendo nosso. Não vai se comunicar. Então, mais simples ainda. Porém, tem um fato que muita gente não sabe. Na verdade, o leigo não sabe, mas o estudante de direito já sabe disso, né? Que os frutos desse bem particular, as benfeitorias sobre esses bens particulares, eles vão se comunicar. Então, o artigo 1660 fala assim: entram na comunhão, inciso 5º, os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. O enunciado é tão elucidativo que ele diz, olha, recebeu 150 mil de aluguel. Hoje não recebe mais, mas já recebeu. Só que desses 150 mil, 50 mil foram auferidos, foram pagos na constância do casamento, que cai exatamente no inciso 5º do artigo 1660, que são os frutos dos bens particulares auferidos na constância do casamento. O que acontece aí? Sobre esses 50 mil, haverá meação. Será 25 mil para a Alda e 25 mil para a Mariane. Quer dizer, não se comunica o bem, é óbvio que não se comunica, não se comunica os aluguéis auferidos antes do casamento, também não se comunica. O que é que vai se comunicar? Os aluguéis auferidos na constância do casamento, por força do artigo 1660, inciso 5º. Então, vamos lá. A meação não é sobre os 100 mil, não. Aqui no enunciado, volta um pouquinho, sobe um pouquinho. Pronto, aqui, não, desça. Aqui. Informando que a soma dos aluguéis que lhe foram pagos desde a doação do imóvel totalizava 150 mil, sendo que 50 mil foram oferidos antes do casamento. É isso, pronto, anunciado. Então, vai ser sobre os 100 mil, é porque eu estava trocando. Eu li, achei que 50 mil era na constância do casamento. Na constância do casamento foi 100 mil, 50 mil é particular. Então, se na constância do casamento foram 100 mil, a meação vai se dar sobre esses 100 mil, 50 mil para cada um. Então, vamos lá. Quanto aos aluguéis, Aldo tem direito, no item A, meação sobre o total dos valores? Não. Né? A gente já viu aqui. Item B, tendo em vista que o imóvel locado por Mariane é seu bem particular, os aluguéis... É bem particular, isso aí está certo. Os aluguéis por ela auferidos não se comunicam com o Aldo, se auferidos na constância do casamento, como está no anunciado, se comunicam. Portanto, o item está errado. Item C. Aldo tem direito à meação dos valores recebidos por Mariane durante o casamento a título de aluguel. Perfeito. O que ela recebeu durante o casamento a título de aluguel são exatamente os frutos. Estão aí no artigo 1660, inciso 5º. Aldo faz jus à meação, tanto sobre a propriedade do imóvel doado, e Mariane por Rubens, quanto os valores recebidos a título de aluguel desse imóvel na constância do casamento, é claro que dá, né? Que é bem excluído, a gente já falou. Então, gente, o item correto aí é o item C. A minha participação se encerra hoje aqui. São essas 3 questões. Eu não vejo, assim, acho que o pessoal que estudou família, acho que consegue desenrolar bem tranquilo essas questões aí, pelo amor de Deus. Não me digam que vocês estão com dúvida, que já aconteceu a amnésia recente, recentíssima. Nesse momento não pode haver mais essa amnésia. Toma um fortificante, certo? Alguma coisa para não... Porque a amnésia recente não é o momento de você achar que está com amnésia recente, certo? Tá bom? Alguma dúvida sobre as questões aí? Professora Osânia, eu ia só complementar com a senhora que teve uma professora minha na época de faculdade que dizia assim, a gente se apaixona pelo penal, mas casa com civil. E não é dizendo que não ama, não, viu? E não é dizer que ama, não. É porque é duradouro, é porque o civil é que está ali com você, é que paga as suas contas, é aquele cliente que você não volta, porque eu sempre digo em sala, um civilista pode ter o direito de não pegar uma causa de criminal. Ele consegue sobreviver. Um criminalista é difícil, precisa de uma banca bem... E olhe lá, que ele sempre ainda tem uns advogados ali para não deixar passar um inventário, uma boa separação, alguma coisa desse divórcio. Então, civil é fundamental. Então, você casa com civil, porque civil é o seu companheiro. Ele não... Eu sou exemplo vivo, ele vai estar com você sempre. Essa história de
adolescente por penal, certo? É só paixonite. No final fica tudo com civil. Viu? Gente, muito feliz aqui, né? Muita gente aqui, muita alegria de estar com vocês aqui, mas eu vou encerrar minha participação agora, vou deixar com esses dois lindos, que aí eles desenrolam tudo de processo. Sucessões aí tá com a bola com o Vitor, tá bom? E aí deixo um abraço para vocês, um beijo, fiquem bem. Gente, pelo amor de Deus, se cuida, tá? Se cuida mesmo, a coisa não tá para brincadeira de jeito nenhum, tá? A gente está tentando... A gente aqui, professor, a gente está se sentindo literalmente no Titanic. Tem um bocado de gente se afogando, gente sem colete, gente sem balsa, gente que já foi de balsa lá para os Estados Unidos, já ficou os 14 dias no México, já se vacinou. Essa galera é a galera que não está mais no Titanic, certo? Agora nós somos aqueles caras que estão tocando violino. Entendeu? Nós estamos aqui, tocando violino para vocês, certo? Então, boa sorte, vai dar tudo certo. Um abraço, Vitor, um abraço, Dalvinha. Tá? Tchau, professora. Obrigado. Bem, boa noite. Vou dar logo continuidade aqui em seguida aos trabalhos. Agradecer imensamente o convite da professora Dalva, da Faculdade Luciano Feijão. E me ficaram incumbidas aqui uma quantidade certa de questões. Ficou o bate-bola de processo civil comigo, a professora Dalva, mas a professora Osvânia me deixou também aqui uma questão de direito sucessório. Olha aí, vamos embora aqui, essa sétima questão, que, se eu não me engano, ela é a questão 40, lá da prova de direito civil. Arnaldo faleceu e deixou os filhos Roberto e Álvaro. No inventário judicial de Arnaldo, Roberto, devedor contumaz na praça, e aí a gente frisa essa parte, devedor contumaz, renunciou à herança em 5/11/2019, conforme declaração nos autos. Lembrando que a renúncia à herança é um ato formal, tendo a herança natureza jurídica de bem imóvel, portanto, essa renúncia ela só poderá ser feita de maneira que seja por escritura pública ou por declaração dos próprios autos, certo? Considerando que o falecido não deixou testamento nem dívidas a serem pagas, ou seja, o falecido morreu sem pagar ninguém, o valor líquido do montante a ser partilhado era de R$100 mil. Partilhado para quem? Para Roberto e Álvaro. Guarda o nome deles dois ali, são os herdeiros. Bruno é primo de Roberto e também seu credor no valor de R$30 mil. No dia 9/11/2019, Bruno tomou conhecimento da manifestação de renúncia supracitada e no dia 29/11/2019 procurou um advogado para tomar as medidas cabíveis sobre essa situação. Assinale a afirmativa correta. A professora Osvânia trouxe aqui também o fato de dizer que as questões são muito elucidativas. Eu concordo com ela. A prova da OAB está trazendo mais situações casuísticas para que a gente possa deliberar e raciocinar a nossa opção, a nossa assertiva. Aqui no caso, pessoal, é nitidamente uma forma de aceitação indireta. É aquela forma de aceitação da herança por meio de outras pessoas. Lembra que a gente tem a aceitação direta, a aceitação indireta, sem falar da aceitação formal, tácita, beleza? E a presumida. Nesse caso aqui, vamos item a item para a gente ver. Em nenhuma hipótese, Bruno poderá contestar a renúncia da herança feita por Roberto. Espera aí, pessoal. Quando eu tenho essa em nenhuma hipótese, eu não tenho o direito, excluindo uma defesa do direito do Bruno, o direito do credor, né? A gente exclui essa por falta de razoabilidade. Bruno poderá aceitar a herança em nome de Roberto, desde que o faça no prazo de 40 dias seguintes ao conhecimento do fato. Guardar essa daqui. Vamos embora ver. Bruno, item C. Bruno poderá, mediante autorização judicial, aceitar a herança em nome de Roberto, recebendo integralmente o quinhão do renunciante. Olha aí, pessoal. Vamos embora guardar essa aqui também. Item D. Bruno poderá, mediante autorização judicial, aceitar a herança em nome de Roberto. Opa, aceitação indireta, no limite do seu crédito.
Entre o item C e o item D, a gente vê que o item C também não é razoável, ele não é proporcional. Como é que um credor vai aceitar integralmente o quinhão do renunciante? Não tem como. O credor tem que renunciar, tem que aceitar a parte dele. Obviamente, então, a gente vai para o item D, que diz assim: Bruno poderá, mediante autorização judicial, aceitar a herança em nome de Roberto, no limite do seu crédito. Ótimo. Mas, professor, você mandou guardar também o item B. Por que o item B está errado? Pessoal, é o prazo. O prazo não é 30 dias. Perdão, não é 40 dias, é 30 dias. Logo, o nosso item aqui correto é o item D, tá certo? A fundamentação da resposta está no artigo 1813. Então, nesse caso aí, o nosso colega, nosso amigo Bruno, deverá correr o mais rápido possível para fazer essa aceitação indireta, tá certo? Agora a gente vai mudar um pouquinho de direito civil para processo civil. Lembrando que processo civil, apesar de ser aí um martírio para muita gente, professora Dalva, processo civil é extremamente importante, extremamente necessário para que a gente possa desenvolver e desempenhar uma advocacia ética, uma advocacia eficaz e célere. E aí a prova da OAB, ela traz para a gente aqui também uma questão até um pouquinho bem esmiuçada, e mais de uma resposta que precisa de um raciocíniozinho a mais. Mas vamos embora aqui. Marcos foi contratado por Júlio para realizar obras de instalação elétrica no apartamento deste. Por negligência de Marcos, houve um incêndio que destruiu boa parte do imóvel e dos móveis que o guarneciam. Como não conseguiu obter a reparação dos prejuízos amigavelmente, Júlio ajuizou a ação em face de Marcos e obteve sua condenação ao pagamento da quantia de R$148 mil. Após a aprovação da sentença, guarda aqui, ó, após a aprovação da sentença, foi interposta a apelação por Marcos, certo? Que ainda aguarda julgamento pelo tribunal. E essa parte também, apelação, a gente guarda aqui um pouquinho. Júlio, ato contínuo, apresentou cópia da sentença perante o cartório do registro imobiliário para registro de hipoteca judiciária sobre o imóvel de propriedade de Marcos, visando a garantir o futuro pagamento do crédito. Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa correta. Pessoal, aqui a gente tem uma situação de hipoteca judiciária. A hipoteca judiciária é um instituto processual em que o credor de um processo, com a sentença de um processo, mesmo que essa sentença não tenha trânsito em julgado nela, esse credor desse processo, ele pode jogar a sentença de procedência lá no registro do imóvel, lá na matrícula do imóvel, a fim de garantir a proteção. Lembrando que no caso em concreto aqui, eu tenho ainda um recurso em apelação. Recurso em apelação, pessoal, em tese, inicialmente já recebido, tem seu efeito suspensivo. Então, lembrando de tudo isso, vamos embora aqui. Júlio não pode solicitar o registro da hipoteca judiciária, uma vez que ainda está pendente de julgamento o recurso e apelação de Marcos? Errada. Ele pode sim fazer isso, tá? Júlio, mesmo que seja registrada a hipoteca judiciária, não terá direito de preferência sobre o bem em relação aos outros credores. Pessoal, a necessidade de se fazer a hipoteca judiciária é que o credor de uma sentença que tem um crédito constituído vai adquirir o direito de preferência. A necessidade da hipoteca é justamente criar uma garantia real para que o credor tenha essa preferência. Esse item B já morre por aí só, tá certo? Então, errado. C. A hipoteca judiciária apenas poderá ser constituída e registrada mediante decisão proferida no tribunal e em caráter de tutela provisória na pendência do recurso de apelação interposto com Marcos. Também se encontra equivocado, tá certo? E aí a gente vai para o item D, que é o item correto por eliminação, mas a gente vai lê-lo aqui inteiro. Júlio poderá levar a registro a sentença e, uma vez constituída a hipoteca judiciária, esta conferirá a Júlio o direito de preferência em relação aos outros credores, observada, obviamente, a prioridade do registro.
Todo esse item D aqui, pessoal, ele está no artigo 495 do Código de Processo Civil, que eu vou pedir a licença para ler aqui rapidamente. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer, ou de dar coisa e prestação pecuniária, valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Parágrafo 1º. A decisão produz hipoteca judiciária. Inciso 1. Embora a condenação seja genérica. Olha aí, embora a condenação ainda precise de uma liquidação de sentença, eu posso fazer a hipoteca. 2. Ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre bens do devedor, mesmo que eu tenha ainda, o juiz está procurando os bens, mesmo que eu tenha a fase de cumprimento provisório, eu posso fazer a hipoteca. E 3, mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo, que é o caso aqui em concreto. No caso aqui, o Marcos, ele recorreu da decisão e ainda está pendente, certo? Então, item D, ok? Continuando aqui nossas questões. Essa questão 9 é a questão 55. Em um processo em que Carla disputava a titularidade de um apartamento com Marcos, este obteve sentença favorável por apresentar em juízo cópia de um contrato de compra e venda em termos de quitação anteriores ao contrato firmado por Carla. Lembre, pessoal, que lá em Direito das Coisas, quando nós estudamos Direito das Coisas, nós vimos que a titularidade de bens imóveis são aqueles que constam no cartório, por uma presunção legal. Todavia, havendo documentação que demonstre o contrário, o juiz pode desfazer aquele negócio jurídico anterior. No caso aqui, Carla disputava a titularidade com Marcos. Eu tenho uma ação aqui reivindicatória. Ação petitória é a discussão da propriedade pela própria propriedade, como a gente já viu antes aqui em alguns momentos. Então, ela perdeu nesse primeiro momento. A sentença transitou em julgado, sem que Carla apresentasse recurso. Alguns meses depois, Carla descobriu que Marcos era réu em um processo criminal no qual tinha sido comprovada a falsidade de vários documentos, dentre eles o contrato de compra e venda do apartamento disputado e o referido termo de quitação. Pessoal, a gente volta um pouquinho aqui e a gente grifa e marca. Por favor, professora Dalva, vamos só grifar a parte da sentença que diz assim: a sentença transitou em julgado sem que Carla apresentasse recurso. Vamos deixar essa parte grifada, tá bom? E aí, continuando. Carla pretende, com base em seu contrato, retornar a juízo para buscar o direito de imóvel. Para isso, ela pode. Pessoal, se eu tenho uma sentença transitada em julgado e eu quero trazer novamente o mérito dessa sentença, eu quero discutir novamente a coisa julgada nesse processo, obviamente, eu vou pedir o quê? Uma ação rescisória. Eu não vou interpor recurso de apelação, certo? Porque só posso interpor recurso quando o recurso está no prazo, então A vai embora. Propor reclamação para garantir a autoridade de decisão prolatada em juízo criminal e formular pedido que reconheça o direito ao imóvel. A reclamação proposta aqui, que ele diz, é se não tivesse transitado em julgado, se eu também estivesse discutindo em um tribunal superior essa causa. Então, também não cabe aqui nesse ponto. C. Ação rescisória, demonstrando que a sentença foi fundada em prova cuja falsidade é apurada em processo criminal. Pessoal, aqui é o item correto. Se a gente se lembrar que, olha, nas ações com trânsito em julgado, a minha discussão maior vai ser numa rescisória ou numa ação de nulidade, ou a chamada querela nullitatis, que é o viso a anular o procedimento por um vício procedimental anterior, aí a gente tem como saber. Mas nesse caso aqui, não houve vício. Ele está discutindo a falsidade de um documento em processo criminal. D.
requerer cumprimento de sentença diretamente no juízo criminal, para que a decisão que reconheça a falsidade do documento valha como título judicial para a transferência da propriedade imóvel para o seu nome. Pessoal, obviamente, essa aqui é um absurdo. Eu não posso pedir esse cumprimento de sentença no juízo criminal tendo uma decisão transitada em julgado no cível, certo? Mesmo uma decisão transitada em julgado no cível não interfere no processo criminal. Logo, essa opção sai. Professor, mas o senhor foi muito genérico em explicar para a gente aqui só na parte dizendo a sentença transitou em julgado, portanto, eu vou discutir isso em uma ação rescisória. Não, vamos embora ver o que está no artigo 966 do CPC. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? Aí eu vou pular para o inciso 6. For fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Vejam que a ação rescisória, ela busca quebrar a decisão, rescindir os efeitos da decisão, da coisa julgada já perfeita ali. Portanto, quando eu estou discutindo a falsidade de documento, que é base numa ação, perdão, é a base de uma decisão judicial num processo civil, certo? Que foi transitado em julgado, esse processo ele é atacado agora, essa decisão é atacada agora por uma ação rescisória, autônoma, garantido o contraditório ampla defesa. Ah, professor, ele foi condenado no processo criminal. Não tem problema. Ele também tem o direito ao contraditório ampla defesa nos autos da ação rescisória. E temos aqui mais uma questão, certo? Que é uma das questões mais bonitinhas que eu encontrei aqui, que eu discuto tanto, professora Dalva, com os meus alunos, ações rescisórias, ações possessórias, procedimentos especiais, e essa daqui vem coroar os procedimentos especiais dentro das ações da prova da OAB. Olha aqui, Gustavo procura você como advogado, visando o ajuizamento de uma ação em face de João para a defesa da posse. Professor Dalva, frisa aqui, defesa da posse, tá bom? Vejam, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber nas ações dos procedimentos especiais e nos processos civil em geral, que a gente tem aqui no nosso direito, é o objetivo. Aqui, o objetivo dessa ação é a defesa da posse. Se eu estou defendendo a posse, eu vou querer o quê, portanto? Uma ação possessória. Então, já vou deslocar minha cabeça aqui, meu pensamento positivo todinho para as possessórias. De um imóvel localizado em Minas Gerais. Na defesa dos interesses de seu cliente, quanto à ação proposta, possessória a ser proposta, assinale a afirmativa correta. Vamos embora aqui. Lembrando que procedimentos especiais são procedimentos próprios, né? Procedimentos aí que têm um andamento próprio em razão da especialidade dos direitos a serem discutidos. Essas ações, elas visam dar maior eficácia ao direito em discussão. E aí, elas têm uma limitação da matéria. Sendo a matéria limitada entre eles, certo? O juiz tem como dar uma tutela mais eficaz, consequentemente mais célere. Vamos embora. Não é lícito cumular o pedido sucessório com condenação em perdas e danos, dada a especialidade do procedimento? Cuidado, pessoal. É lícito, sim, fazer a acumulação do pedido sucessório, certo? Com perdas e danos, desde que seja relacionado ao direito possessório e aos fatos discutidos. Digamos aí que o Vitor invadiu uma fazenda da professora Dalva. No meio da invasão, o Vitor quebrou cerca, quebrou o curral, as vacas do curral que estavam lá fugiram. Isso tudo são perdas e danos. A professora Dalva, ela propondo uma ação possessória contra o Vitor, ela vai ter que pedir também essas perdas e danos ocasionados pelo Vitor no ato ilegal de invasão, certo? Então, item A, a gente exclui. Aí temos o item B. Na pendência de uma ação possessória, proposta por Gustavo, não é possível, nem a ele, Gustavo, nem a João,
propor ação de reconhecimento de domínio, salvo em face de terceira pessoa. Guarda o item aí, certo? Vamos guardar esse item, vamos discutir os outros. Se a proposta de ação de manutenção de posse for, Gustavo, for um esbulho, o juiz não pode receber a ação de manutenção de posse como reintegração por falta de interesse e adequação. Pessoal, vamos lembrar de um negócio que a gente fala demais nos procedimentos especiais, que é a fungibilidade. O princípio da fungibilidade, que é o primeiro princípio lá, se eu não me engano, no artigo 554 do CPC, ele já diz assim: o fato narrado pela parte não obsta ao juiz de conhecer o fato correto, né? Não é bem assim que está dizendo, mas a gente diz o quê? Que o juiz não está adstrito ao que consta na petição inicial. Caso ele reconheça os requisitos de outra ação possessória, ele vai dar a tutela correspondente àquela ação possessória, tá certo? Isso daí, pessoal, é uma mitigação da estabilidade objetiva da demanda, certo? O que é isso? O processo ele é estável objetivamente quanto ao pedido, mas nas possessórias, essa estabilidade ela foge um pouquinho à regra. Então, item C está errado. D. Caso se entenda possuidor do imóvel e pretenda defender a sua posse, o meio adequado a ser utilizado por João é a reconvenção em face de Gustavo? Não. A gente lembra que quando a gente estuda lá nas ações possessórias, existe a ação possessória lá, o pedido contraposto. E no pedido contraposto, o réu, na contestação, alegando ele ser o aviltado no direito discutido, certo? Ser ele a pessoa que está prejudicada, ele não entra com reconvenção, porque a matéria toda é posse, certo? Ele pode propor reconvenção? Pode, desde que ele traga outra matéria, extra processo possessório, e queira integrar daquele processo. Porque como a reconvenção é uma nova ação, aproveitando as partes daquele mesmo processo e o liame jurídico discutido no processo originário. Portanto, o item D está excluído. Logo, a gente pode dizer que o item B é o correto? Sim, porque, pessoal, no item B, enquanto houver a discussão da posse, eu não posso discutir propriedade daquele imóvel entre as partes, certo? Portanto, se houver alguma ação judicial que vai discutir a propriedade enquanto houver uma ação possessória, o que vai acontecer com essa ação da propriedade? Uso capião, reivindicatória, petitória, que seja, essa será arquivada. Será extinta sem resolução do mérito, salvo se for contra a terceira pessoa. Então, o item B, ipsis literis, o que está na lei, tá certo? Salvo engano, é no artigo 557 do Código de Processo Civil, que diz assim: na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, a propor ação de reconhecimento de domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa, certo? E aí, continuando a nossa análise das questões da prova da OAB, estou me encaminhando aqui para a minha última participação. O arquiteto Fernando ajuizou a ação exclusivamente em face de Daniela. Guarda aqui, pessoal, ó, essa parte é exclusivamente em face de Daniela. Sua cliente, buscando a cobrança de valores que não teriam sido pagos no âmbito do contrato de reforma do apartamento. Daniela, devidamente citada, deixou de oferecer contestação, mas, em litisconsórcio com seu marido, José, apresentou reconvenção em peça autônoma, buscando indenização por danos morais em face de Fernando e sua empresa, sob o argumento de que estes, após a conclusão das obras da reforma, expuseram em site próprio fotos do interior do imóvel dos reconvintes sem que tivesse autorização para tanto. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Vou lhe explicar o que aconteceu, certo? O Fernando processou exclusivamente Daniela. Daniela foi citada e não apresentou defesa. O marido da Daniela, certo? O marido da Daniela, que também é polo passivo da demanda, ele não foi incluído por Fernando. O que foi que ele fez? Ele entrou no processo. Ele entrou no processo dizendo, olha,
aqui tem um litisconsórcio passivo necessário. Eu sou marido dela e contestou. E no ato de contestar, ele contestou sozinho, certo? Ou, perdão, sem Daniela, mas quando reconviu com Daniela, tá certo? Portanto, eu tenho uma contestação de Fernando, que não vai gerar os efeitos da revelia contra ele. Eu tenho Daniela sendo revel e eu tenho uma reconvenção de ambos. Pessoal, a depender da matéria discutida e trazida nos autos por Fernando, que vá modificar ou desconstituir o direito de José, que vai modificar ou desconstituir o direito de Fernando, Daniela não vai sofrer prejuízo nenhum da revelia. Tá certo? Ah, revel, vai ter os efeitos, não vai sofrer prejuízo da revelia. Porque, às vezes, a defesa de um réu, por atacar o mérito do direito do autor, aproveita os outros réus. Portanto, a gente tem que olhar aqui o quê? José e Daniela são litisconsórcio passivo necessário. Professor, por que é litisconsórcio passivo necessário? O Fernando errou. E se a Daniela tivesse feito o contrato, somente ela, mesmo assim? Olha o que consta no artigo. Vamos ver o que consta no artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que vesse sobre o direito real imobiliário, salvo quando casados em regime de separação absoluta de bens. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação, ou seja, ambos os cônjuges são necessários, ou seja, ambos são réus necessários. Aqui ele está dizendo litisconsórcio passivo necessário, que verse sobre direito real imobiliário. Está dizendo sobre direito real imobiliário? Não. Aqui, apesar de ser um apartamento, é uma reforma. Resultante do fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou por ato praticado por eles? Sim, aqui fala isso também. 3. Fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem de família? Aqui não diz isso. 4. Que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou extinção de ônus sobre o imóvel de um ou de ambos os cônjuges? Também não fala. Então, o item 2, né, do artigo 73 puxa esse litisconsórcio passivo necessário de José e Daniela. Passado isso, a gente entendendo essa parte do litisconsórcio passivo, a gente vai analisar a reconvenção agora per si. Como Daniela deixou de contestar, ela e seu marido não poderiam ter apresentado a reconvenção, devendo ter ajuizado a ação autônoma para buscar a indenização pretendida. Obviamente não, certo? Ela contestou, mas o marido nem citado foi. Ele entrou no processo e se subrogou no direito de réu. Isso, olha, esse processo também é contra mim. Ele salvou aqui a defesa do casal. Então, se item B e se item A, sai fora. A reconvenção deverá ser processada a despeito de Daniela não ter contestado a ação original, na medida em que o réu pode propor a reconvenção independentemente de oferecer contestação. Guarda esse aqui, tá certo? Guarda esse aqui. Vamos para o item C, professora Dalva. A reconvenção não poderá ser processada na medida em que não é lícito a Daniela propor reconvenção em litisconsórcio com seu marido, que é o terceiro que não faz parte da ação originária. Pessoal, esse item C aqui tem vários absurdos, certo? Primeiro, a gente já viu que o marido, certo? O José é litisconsórcio passivo necessário para o Daniela. Então, já vai embora aqui. Professor, eu não me lembro do litisconsórcio passivo do casal. Professor, é só entender. A mulher é casada? Era. O marido está aqui, estava casado na época desse fato? Tá. Então é necessário. Tem que estar junto. O casal tem que estar junto. Então, o item C sai fora. Item D. A reconvenção não poderá ser processada na medida em que não é lícito a Daniela incluir no polo passivo da reconvenção a empresa de Fernando, que é um terceiro que não faz parte da ação originária. Pessoal, Fernando, como arquiteto, ele está cobrando pelos honorários do serviço dele. A empresa é parte dele também. Não tem problema nenhum. E outra coisa, ele nem cita que a empresa é. Então, aqui, ó, tá excluída esse item, certo? E outra coisa, a reconvenção, ela tem natureza de ação. Por ter natureza de ação, ela é autônoma à peça da contestação. Lembrando que nós aprendemos já em processo civil 4 e também em processo civil 1, professora Dalva, que reconvenção é um contra-ataque. Eu tenho um escudo defesa e eu tenho a lança contra-ataque.
aqui sendo a reconvenção. São ambos autônomos entre si. Então, o item correto é o item B. A reconvenção poderá ser processada de forma autônoma, tá certo? A despeito da Daniela não ter contestado a ação originária, na medida em que o réu pôde propor a reconvenção independentemente de oferecer contestação. Tá certo, pessoal? Espero aí que minha participação tenha elucidado algumas dúvidas de vocês. Peço desculpas ter falado um pouquinho mais rápido, porque agora eu vou entrar em sala de aula às 6h30, só vou sair às 10 horas da noite, professor Dalva. Hoje são 2 tempos. No caso, eu tive os 3 tempos, né? 5 horas, agora e esse. E eu desejo a todos uma excelente noite. Vocês estão em belíssimas mãos aqui da professora Dalva, excelente professora, que demonstra não só conhecimento, mas um carinho enorme por todos vocês. Tá certo, pessoal? Desejo a todos uma boa noite. Cuidem-se, por favor, tá certo? Cuidem-se, que a gente não tem... a gente ainda está passando por muitas situações. Núbia, também um abraço enorme para você, tá, Núbia? Saudade grande para você, tá bom? Professor Dalva, estou indo. Um abraço, queridos. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa aula, vá com Deus. Amém. Tchau. Tchau. Gente, vamos lá, né? Vou ficar aqui com as 3 últimas questões de processo civil. 3 questões relativamente fáceis, mas com um conteúdo muito extenso. Quero pontuar algumas coisas para vocês, né, que não estão descritas expressamente nas questões, mas eu gostaria de acrescentar, porque faz parte da temática, né, e serve também de cuidado, de atenção que vocês devem ter na hora de estudar o conteúdo de processo civil. A gente sabe que o conteúdo de processo civil é um conteúdo muito extenso, e que vocês têm um grande receio, um grande medo, né? Na verdade, o processo civil é o bicho de 7 cabeças do estudante de direito, né? Eu sempre falo com os meus alunos, né, que a gente tenta descomplicar o processo civil. A gente começa essa fase de descomplicação desde o processo 1, né, até o 3, né, que são os que eu passo, 1, 2 e o 3, tentando fazer esse trabalho, né, de descomplicação, de desmistificar, né, que o processo civil é ruim, que o processo civil não é uma matéria que a gente precisa, né, e aí eu reitero a vocês que processo civil, sim, é uma matéria extremamente importante, é um pouco teórica, concordo com vocês, é um pouco teórica, é um pouco complexa, né, mas se você tiver um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado, né, de fazer as leituras direitinho do código, da doutrina, a gente está em cima da prova e realmente doutrina talvez você não consiga aprofundar, mas eu vou deixar aqui no ar alguns artigos, né, que é, assim, imprescindível a sua leitura, né, aqueles artigos básicos, né, o mínimo que você precisa saber para estudar processo civil e fazer uma boa prova e conseguir a aprovação. Não esqueça que a quantidade de questões de processo civil não é pequena, né? É uma quantidade significativa, você não pode perder nenhuma, né? E se você somar civil e processo civil, a gente tem aí uma quantidade, acho que são 13, 14, 15 questões aproximadamente. Eu pesquisei muitas provas para vocês, né? Para tentar trazer aqui o maior número possível de conteúdos para, né, vocês terem as temáticas e correr atrás só de aprofundar essas temáticas, né? Aí eu achei esse último exame, né, o exame de número 31, o que abrangia o maior número possível de assuntos diferentes, né, e assuntos importantes e que tem uma reiteração muito grande. A OAB não inova muito, não. Pode confiar, né, pode confiar que eu andei pesquisando, assim, os últimos anos de prova. Também não vai achar que eu tô assegurando que não vai cair outro assunto, porque pode ser que caia, né? Eu não tenho como prever. Aqui é só tentar dar um norte para vocês. Mas, assim, realmente, esses assuntos trabalhados hoje em processo civil são, assim, os que têm uma incidência maior. Antes de compartilhar o meu material, eu peço, assim, que vocês tenham muito cuidado, né, com o estudo dos recursos em geral,
teoria geral dos recursos, né? Costuma cair muito princípio, muitos recursos em si e efeitos recursais, né? Execução, né? Eu sempre falo para os meus alunos, execução, assim, não tem a menor probabilidade de você fazer uma prova da UAB sem cair a execução. Uma questão, duas questões, às vezes acontece de execução ser até a segunda fase. Só para vocês terem uma ideia, uma peça processual de execução. Então, não esqueça de estudar a execução, os pontos principais que eu vou dizer aqui, tá certo? Vou compartilhar aqui as mesmas questões que a gente estava vendo e farei aqui com vocês, né, as 3 últimas. Olha aqui, são 15 questões, gente, envolvendo 14 questões envolvendo civil e processo civil. Então, é muita questão, né? É muita questão que você precisa saber, que você precisa, né, dominar, ter mais ou menos pelo menos um norte, né, sobre os assuntos. Então, vamos lá. Questão 12 aqui na minha, mas era 51 da prova, né? Que eu fiquei com a 51, 52 e 54. Julieta ajuizou demanda em face de Rafaela e, a fim de provar os fatos constitutivos de seu direito, arrolou como testemunhas Fernanda e Vicente. A demandada, por sua vez, arrolou as testemunhas Pedro e Mônica. Durante a instrução, Fernanda e Vicente em nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos, enquanto Pedro e Mônica confirmaram o alegado na petição inicial. Em razões finais, o advogado da autora requereu a procedência dos pedidos, ao que se contrapôs o patrono da ré, sob o argumento de que as provas produzidas pela autora não confirmaram suas alegações e, ademais, as provas produzidas pela ré não podem prejudicá-la, consideradas as normas processuais em vigor, assinale a alternativa correta. Gente, é o seguinte, a questão é mais ou menos assim, em resumo, né, de tudo isso que eu li aqui para vocês. Em resumo, a gente tem demandante e demandado, né? O demandante arrolou testemunhas e o demandado também. As testemunhas arroladas pela parte demandante não contribuíram em nada, não acrescentaram em nada ao pedido da autora, né? Já as testemunhas arroladas pela parte ré foram convergentes com as informações prestadas pela demandante na petição inicial. Então, em síntese, quem ajudou efetivamente a demandante foi as testemunhas da parte contrária, da parte demandada, do réu, né? Da parte ré. A questão gira em torno disso, né? Aí ele fala, consideradas as normas processuais em vigor, assinale a alternativa correta. Antes de eu analisar os itens com vocês, eu vou trazer os pontos que eu falei para vocês que eu ia trazer, né? Gente, essa questão, ela fala precisamente de algo chamado ônus da prova. Vocês devem ter ouvido falar em processo civil 2, né? O ônus da prova, né? O ônus é a obrigação de provar. Quem tem a obrigação de provar dentro da sistemática e da ideia do processo civil? A gente tem algo que nós chamamos de distribuição do ônus da prova. Essa distribuição do ônus da prova pode ocorrer de 2 maneiras. A maneira estática e a dinâmica, né? Essa parte aqui costuma cair muito, né, da distribuição estática. Por que a distribuição é estática? Ela é estática porque ela é parada, ela não é modificável, né? Porque ela é uma previsão abstrata. Ela está lá prevista no artigo 373 do CPC. Ela é abstrata. Quando você vai ingressar com uma inicial, né, você é a parte autora. Então, você já sabe que é a obrigação sua provar o quê? O fato constitutivo do seu direito, né? Você que está alegando, prove que você está alegando. Ponto. E ao réu incumbe a prova, né, da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em outras palavras, né, você vai rebater o que o autor está, né, dizendo, né, na inicial. Você, na sua contestação, vai rebater o que o autor disse na inicial.
Isso a gente chama de distribuição estática, né? Dentro dessa distribuição estática, gente, o legislador previu de forma abstrata para não causar tumulto processual. Ela é sempre assim. A não ser que o caso concreto, né, traga uma outra situação. A situação em que seja mais fácil para a parte provar algo que não necessariamente está dentro dessa distribuição abstrata. O que significa isso, Dalva? Que na distribuição dinâmica, o juiz pode inverter esse ônus da prova, né? Colocar outros pontos para o réu provar, por exemplo, né? Então, essas duas espécies de distribuição, você precisa saber, né? E você precisa pontuar, né? Como um tópico. Aí coloca um tópico para você estudar depois que você sair daqui. Diferença entre distribuição estática e distribuição dinâmica do ônus da prova, né? A distribuição dinâmica, ela é casuística, né? Ela vai depender do caso concreto. E o magistrado deve proferir através de uma decisão, né? Estipulando essa inversão da prova. Esse ponto é crucial, gente. Você precisa fazer o exame da ordem sabendo dessa conceituação e dessa ideia de existência desses dois tipos de distribuição. Aí tem um outro ponto que você precisa estudar também, que é o sistema de valoração da prova, né? Gente, isso que eu estou trazendo aqui para vocês, Dalva, qual é a relação que tem com a questão? Toda. Depois que eu finalizar aqui minha fala, você vai entender. O sistema da valoração da prova é o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, né? Você sabe que no nosso ordenamento jurídico não existe uma prova que valha mais que outra. Prova é prova. Se ela for suficiente para convencer o magistrado sobre o que ela alega, então ela já é capaz, né, de conseguir a finalidade almejada. Então, esse sistema da persuasão racional, do livre convencimento motivado, junto com essa ideia desse sistema de ônus da prova, serve para quê? Serve para embasar essa ideia aqui que eu falei para vocês. Gente, o magistrado acolheu a tese do outro lado, né? A ideia das testemunhas do outro lado. Como que isso é possível, né? Como que isso se dá, né? Você arrola uma testemunha, mas, na verdade, a testemunha vai lhe prejudicar, que foi o que aconteceu com o réu. A testemunha ajuda, é o autor, né? Isso é possível? Sim, isso é possível, gente, graças a um princípio chamado do princípio da comunhão da prova. Você sabe, né, que o princípio da comunhão da prova faz com que a prova não seja do demandante, a prova não é do demandante, a prova não é do demandado, a prova é do processo, né? E como a prova é do processo, e com base no livre convencimento motivado, na persuasão racional, o magistrado pode sim entender, né, valorar, né, o testemunho daquelas pessoas, né, como favoráveis ao demandante, né? Então, os princípios dessa parte da teoria geral da prova, eles são todos conexos, né? Por isso que eles não podem ser estudados em separado, porque eles realmente fazem parte de um todo, de um raciocínio geral. E aí, indo para os itens, né? Considerando as normas processuais em vigor e tudo isso que eu acabei de falar para vocês, assinale a alternativa correta. O advogado da demandada está correto, pois competia a demandante a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Guarda aqui. B. O advogado da demandante está correto, porque a prova, uma vez produzida, pode beneficiar a parte distinta da que a requereu. C. O advogado da demandante está incorreto, pois o princípio da aquisição da prova não é aplicável à hipótese. Ok. D. O advogado da demandante está incorreto, porque as provas só podem beneficiar a parte que as produziu, segundo o princípio da aquisição da prova. Gente, nós temos aqui diversos princípios, né? Eu não sei se vocês conseguem visualizar. A gente tem diversos princípios. E aí eu percebi, né, conversando com alguns alunos, que eles confundiram algumas ideias, né? O princípio da primazia do julgamento de mérito, ele existe, gente, e ele é um princípio que deve sim ser respeitado. Agora, o grande problema que eu quero que vocês entendam é que a gente precisa partir do pressuposto que a gente tem que estudar o caso concreto em si.
né, a questão concreta em si. Dê uma olhadinha no que a questão diz para você, né? Você precisa prestar atenção porque a UAB está fazendo muito isso. A OAB está lhe dando enunciados imensos, né? Denunciados que quando a gente chega aqui a gente se perde, né? Mas aí você precisa fazer uma tabelinha mental. O gabarito aqui, não sei se vocês já pegaram a ideia, mas o gabarito aqui é o item B. Gente, eu estou sem óculos, quis fazer esse gabaritando sem óculos, eu não estou enxergando nada, até para ler os artigos para vocês. Mas o gabarito aqui é o item B, porque é exatamente isso que eu falei para vocês, ó. O advogado demandante está correto, porque a prova, uma vez produzida, pode beneficiar a parte distinta do que a requereu. A questão não é que os outros princípios não existam, né? A questão é o fato de que, nessa questão aqui, em específico, nessa situação aqui, em específico, né, é uma outra abordagem, é uma outra ideia que a gente está procurando, que é a comunhão da prova. Por isso que eu comecei minha fala, gente, pedindo para vocês terem cuidado e estudarem, né, em conjunto, né? A teoria geral da prova, você vai começar no artigo 369 e você vai terminar no 380. Se você observar, não é muita coisa, gente. Se você está se preparando para a UAB, não é muita coisa você fazer uma leitura de poucos artigos. Basicamente, você só precisa dos artigos, né? Então, você faz uma simples leitura e vai complementando, né, os princípios, os sistemas, né, para poder você ter uma resposta mais fundamentada. A OAB está trazendo muito isso, muito caso concreto, você pode observar, a gente tem mais aqui, mais casos concretos aqui. E, às vezes, a própria redação da questão lhe confunde, né? É isso que você tem que ter cuidado, né? Não preste atenção assim no conceito do princípio, no conceito do instituto, né? Preste mais atenção no contexto da questão, né? Porque aí você pode perder uma questão por besteira, né? Continuando. Nossa segunda questão. A gente tem o quê? Um advogado elabora uma petição inicial em observância aos requisitos legais, né? Da análise da peça acusatória, da peça postulatória, mesmo se deparando com controvérsia fática, o magistrado julga o pedido improcedente liminarmente. Diante dessa situação, o patrono do autor opta por recorrer contra o provimento do juiz, arguindo a nulidade da decisão por necessidade de dilação probatória. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Gente, essa temática aqui da questão de número 13 é uma temática muito interessante, mas eu percebo que é uma temática muito pouco conhecida pelos alunos. Não sei o fundamento disso, eu não sei o porquê que os alunos têm essa dificuldade, né, em entender esse assunto. Mas não precisa você se preocupar, não é uma questão muito difícil, não. Você só precisa entender onde é que ela está prevista, para ver os requisitos legais. Você vai abrir o seu código no artigo 332, né? Essa temática aqui, que a gente está estudando, é o que a gente chama, gente, de... Eu vou até anotar aqui. Improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido, ela tem relação com o mérito. Então, quando a gente tem, né, uma decisão judicial sobre a improcedência liminar do pedido, ela é de mérito. Pronto, primeira dica, ela é de mérito. E aí, quando você sabe que ela é de mérito, né, você já sabe, né, que decisões, né, terminativas de processo, instintivas de processo, né, que seja de mérito, ou até mesmo sem mérito, mas você sabe que é recorrível, né, apelável aqui no caso. Então, você vai montando aí na sua cabeça o raciocínio, né? A gente tem uma petição inicial, a gente tem um pedido, né? Com certeza que é um inicial. E aí o magistrado julgou o pedido improcedente liminarmente. Dalva, isso é possível, né? Sim, gente, eu acabei de dizer que é possível e a decisão ainda é de mérito. Outra dica, fora essa aqui que a improcedência liminar julga mérito, não, que eu vejo muito em questões objetivas, não afeta o princípio do contraditório. Ah, Dalva, mas a improcedência liminar, né, antes da citação, não afeta o contraditório. Você sabe por quê? Porque o réu ainda não está nem no processo.
ele não foi nem comunicado da existência de um processo. A improcedência liminar do pedido, olha o nome, gente, é improcedência, ele está negando o pedido. Então, na verdade, né, bem verdadeiro mesmo, o réu está ganhando com a improcedência liminar do pedido. Por isso que não afeta o contraditório, né? Por isso que o que afetaria o contraditório era se fosse a procedência liminar. Mas a procedência liminar não existe no nosso ordenamento. O que existe é a improcedência liminar do pedido. Que você sabe que a improcedência liminar do pedido, ela analisa o quê? Analisa mérito, né? Então, com base nessas ideias aqui que eu falei para vocês, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa a acrescentar. 332 são hipóteses taxativas, tá? É o que o magistrado quiser? Não é o que o magistrado quiser. São hipóteses taxativas e elas costumam dizer respeito a decisões que estão em consonância com súmulas do STF, do STJ, né? Com julgados, né? Em demandas repetitivas do STJ e do STF, que fazem com que o sistema jurídico acabe tendo uma observância quase que cogente, né? Aí o magistrado já indefere logo, né? Improcedência logo, já julga improcedente logo, por conta que está em incompatibilidade, né? Com as súmulas dos tribunais superiores. Vamos às questões. Item A. O advogado pode aduzir que, antes de proferir a sentença extintiva, o juiz deve necessariamente determinar a emenda da inicial em atenção ao princípio da primazia de mérito. Gente, essa alternativa aqui, ela não tem nenhuma relação, tá certo? Aqui, não é que a inicial tenha vício, não é que a inicial tenha algum problema, que ela seja nula, não tem nenhuma relação com vício. Aqui, o pedido é improcedente, né? É de improcedência, é um mérito que não deve ser acolhido, né? Que não deve ser aceito. Não tem nada a ver com requisitos formais, nada a ver. E é aí que eu peço para você não confundir improcedência liminar do pedido, né? Com indeferimento da inicial, com inicial inepta. Inicial inepta, sim, ela tem relação com requisitos formais. Improcedência liminar do pedido, não, tá certo? Então, item A, né, ele não está correto. Continuando aqui, item B. Não existem hipóteses de improcedência liminar no atual sistema processual, por traduzirem restrição ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional e ofensa ao devido processo legal. Acabei de falar isso para vocês, né, quando eu explicava o que era a improcedência liminar. Tem sim, né? É sistema que garante a economia processual, não tem nenhuma relação com a afetação do contraditório, né? Pelo contrário, né? Eu até falei para vocês que é até uma benesse para o réu, né? A gente já visto que ele não tem que contestar, que ele não tem que continuar uma lide, né? Que ninguém gosta, né? De litígios, de lides, né? Então, na verdade, a procedência liminar não tem nenhuma relação com questões processuais formais, né? Ela tem relação mesmo com questões de direito material, né? De mérito. C. Somente a inépcia da petição inicial autoriza a improcedência liminar dos pedidos. Acabei de dizer, né, que não tem nenhuma relação com a inépcia da inicial, com o indeferimento da inicial. B. Nas hipóteses em que há necessidade de dilação probatória, não cabe improcedência liminar do pedido. Gente, é exatamente isso, né? A improcedência liminar do pedido, você imagina que quando o magistrado ele decide algo, né, pela improcedência, ele já não precisa de mais nada para ele se convencer. Olha aí o livre convencimento motivado que eu falei na questão anterior, né? Quando ele se convence, ele se convence. As provas apresentadas para ele, até então foram as provas documentais, né? Que a gente está muito no início aqui, a gente só tem prova documental. Então, quando ele se convence, né? E se tiver dentre as hipóteses previstas no 332, como eu já falei para vocês, elas se resumem basicamente, né, em decisões que são contrárias aos entendimentos firmados e cogentes do STF, do STJ, né? Nessas situações não tem mais o que se discutir. A gente vai para a instrução para quê? Né? Não tem um motivo de nós postergarmos o processo indo para a instrução, se já está tudo, né? Já está tudo muito óbvio ali, né? Aquela situação é contrária ao que diz os tribunais superiores, né? Então não faz sentido, né? Não cabe
nas situações que eu preciso de dilação probatória, ó, nas hipóteses em que há necessidade de dilação probatória, não cabe improcedência liminar do pedido. Exatamente isso, gente. A improcedência liminar do pedido, como eu falei para vocês, né? A gente tem o quê? A gente tem uma situação de desnecessidade de dilação probatória. Entenda, a improcedência do pedido ainda é muito no início do processo, né? Lembra que eu falei que não afeta o réu porque ele não foi integrado na relação processual? Exatamente por isso, né? As provas apresentadas até então são provas pré-constituídas, né? E não admite realmente a dilação probatória. Item D é o item correto. Última questão, todo mundo aqui cansado, né, gente? Vamos para quase 2 horas de evento, mas ainda temos aqui alguns participantes firmes e fortes comigo. A última questão, mas não menos importante, pelo contrário, eu acho que até a temática mais importante de processo civil é essa. Eu vou interromper aqui, porque eu não sei por quê. Eu não sei por quê que eu não consigo fazer a leitura de vocês. Gente, vocês querem esse material que eu passo para vocês depois? Eu passo. Aí vocês só não sei como é que eu faço para passar, né? Tem alguém que, assim, eu não consigo ver quem está aqui. Quem me conhece aqui, que eu posso passar para essa pessoa, e aí vocês passam aí para os outros? Pode ser? É Dielson, pronto. Deixa eu ver aqui, é Dielson, Sabrina. Pronto, eu vou passar para vocês. Pode deixar. É Dielson, questão 13, né? A do demandante e do demandado. Vou só finalizar aqui, Edilson, aí eu volto, tá certo? Só para ficar organizado, para não ficar bagunçado, porque tem gente que tem horário, né? Aí para a gente finalizar agora, só falta 14. Bruno ajuizou contra Flávio uma ação de execução de título executivo extrajudicial, com base em instrumento particular, tranquilo. Firmado por 2 testemunhas, né? Para obter o pagamento forçado de R$10.000. Devidamente citado, Flávio prestou em juízo garantia integral do valor executado e opôs embargos à execução, dentro do prazo legal, alegando preliminarmente a incompetência relativa do juiz da execução. Eu vou destacar isso aqui, tá? Incompetência relativa do juiz da execução. E no fim do mérito, né, que o exequente pleiteia quantia superior à do título, excesso de execução. Né, quantia superior, o exequente pleiteia quantia superior ao do título, é o excesso na execução. Então, entenda, foi arguído, né, alegado 2 situações, incompetência relativa do juiz da execução e excesso de execução. 2 situações. No entanto, seus embargos à execução, embora tenha alegado excesso de execução, Flávio não apontou o valor que entendia ser correto. Tampouco apresentou cálculo com demonstrativo discriminado e atualizado do valor em questão. Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Gente, é o seguinte, a gente está estudando aqui nessa última questão, né, a ideia dos embargos à execução. Né? Os embargos à execução, na verdade, se trata de uma peça processual manejada, né, pelo executado, quando a gente tem um processo de execução autônomo, aquele processo de execução dos títulos extrajudiciais, né? Quem é meu aluno aqui, eu acho que o Edilson faz processo 3 comigo, quem é meu aluno aqui sabe que os títulos executivos extrajudiciais têm um tipo, né, de instrumento jurídico para servir como defesa, né, que é a ideia dos embargos à execução. Os embargos à execução, gente, eles possuem uma matéria mitigada, uma matéria reduzida, né? Não é todo o conteúdo que você pode alegar, não. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Aqui, a própria questão, ela fala quais foram as matérias, né? Competência relativa e excesso na execução. A questão quis facilitar a vida de vocês. As 2 situações estão previstas no rol dos embargos à execução, né? As 2 situações podem ser atacadas, sim, né,
nos embargos. Deixa eu só ver aqui exatamente qual é, no artigo 917, que tem o rol, né, das hipóteses cabíveis. Então, quando você vai lá no artigo 917, tem essas situações aqui que a gente falou. Então, já é o primeiro ponto que você tem que ficar atento, né? Porque pode ser que a sua questão, o seu enunciado, diga algo que não está previsto no 917. Aí, a sua resposta nos itens aqui seria o quê? Procurar algo, né, que não fosse previsto, né? Ia procurar uma alternativa que dissesse que essa situação não era prevista no 917. Então, cuidado. Literalmente, você tem que decorar o 917. Não gosto dessa palavra, mas para fins de hipótese de cabimento, né, dos embargos à execução, você tem que saber todas as situações. Não é o nosso caso aqui, a gente não tem que se preocupar. As duas situações estão previstas. Só que a gente tem um problema aqui. Apesar de as duas situações estarem previstas, né, o Flávio ele fez uma coisinha aqui errada. Ele não apontou o valor que entendia ser correto. Isso é muito importante, gente. Sabe por quê? Porque quando a gente está alegando excesso na execução, a gente precisa dizer onde é que está o excesso, né, e tem que demonstrar devidamente o excesso com o seu cálculo, né? Então, você tem que apresentar o seu cálculo demonstrando, discriminando onde é que está a situação excedente, né? Você vai dizer, a gente tem um excesso e o excesso está aqui. Aí você apresenta os seus cálculos, né, provando o seu excesso, né, provando o excesso da situação. Então, isso o Flávio não fez. Então, a gente vai para os itens sabendo que, apesar das duas hipóteses estarem previstas no 917, o Flávio não fez o que deveria ser feito, né? O Flávio não apontou o valor. E não demonstrou, né, na planilha, no demonstrativo discriminado e atualizado, o débito correto, né, o que seria correto ele pagar. Então, vamos às alternativas, né? Gente, os embargos à execução, eles devem ser liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, porquanto o Flávio não demonstrou adequadamente o excesso, né, da execução, ao deixar de apontar o valor que entendia correto e de apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado e atualizado do valor em questão. Gente, muita gente acha que só pelo fato, né, de o valor em excesso não ter sido provado pelo Flávio, muita gente acha que os embargos teriam que ser liminarmente rejeitados. Isso não procede. Você tem que entender que cada pedido deve ser analisado pontualmente pelo magistrado. Então, se ele fez 2 pedidos, né, o erro, o vício em um não vai imacular o outro está correto. Incompetência relativa está previsto lá bem direitinho, tá certo? Então, a alternativa A está errada porque ela diz que os embargos à execução devem ser liminarmente rejeitados, né? E aí, não, gente, ele não deve ser, os embargos todos não devem ser liminarmente rejeitados, né? Só aquele ponto que o Flávio, né, que o Flávio não apontou, é que a gente deve entender que ele não existe, né? Deve ser rejeitado aquela ideia pretendida pelo Flávio. Item B. O juiz deverá rejeitar as alegações de incompetência relativa e do juízo e de excesso de execução deduzida por Flávio, por não constituírem matérias passíveis de alegação em sede de embargos à execução. Olha o que eu falei para vocês, da necessidade de vocês saberem todas as situações em que são cabíveis embargos, né? Porque aí, se você não souber, essa questão aqui, esse item aqui, ele ainda fica valendo para você, né? Ou se você tiver alguma dúvida entre uma das hipóteses, né, você já não descarta de plano, como a gente vai fazer agora. A gente já descartou a A e a gente já está descartando a B, porque a gente já viu que as duas são, sim, matérias passíveis de alegação. C. Os embargos à execução serão processados para apreciação da alegação de incompetência relativa do juízo. Mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução, tendo em vista que Flávio não indicou o valor que entendia correto para a execução, não apresentando o cálculo discriminado e atualizado do valor em questão. Gente, perfeito, né? Foi exatamente isso tudo que eu disse até agora para vocês. Item C correto, né? Por conta disso. Só não vai ser apreciado, gente, os embargos da execução serão processados normal para apreciação da incompetência relativa. Ela está válida, ela está prevista no rol do artigo 917, né? O que não vai ser conhecido, não vai ser examinado, é o excesso,
de execução, porque ele não trouxe o cálculo discriminado, tá certo? Item D, só para a gente, né, completar o nosso raciocínio, o juiz deverá processar e julgar os embargos à execução em sua integralidade. Errado, né? A gente já viu que está errado, não é na integralidade, não. Não suscitando qualquer efeito a falta de indicação do valor alegado como excesso e ausência de apresentação de cálculo discriminado e atualizado do valor em questão, uma vez que os embargos foram apresentados dentro do prazo legal. Nenhuma relação, tá certo, gente? Não tem nada a ver gabarito C. Só completando aqui a ideia para vocês, o prazo legal é 15 dias, tá? Prazo de 15 dias para você apresentar embargos à execução, 15 dias contados da citação, tá certo? Gente, hoje eu tô sem ar. Mas na execução, quem foi que me perguntou aqui? Na execução é possível, tá? Porque a execução, ela tem, o processo de execução, ele é diferente do processo de conhecimento, né? Ele é um processo mais rápido, ele é um processo mais célere, ele é um processo que a gente não tem instrução. Então, os conceitos, né, de incompetência relativa e absoluta, eles ficam um pouco diferenciados do processo de conhecimento, né? Porque o processo de conhecimento, se a gente for trabalhar com a ideia, né, da relativa, ela já teria, né, precluído, né? A gente não poderia mais trabalhar com essa ideia, só em execução, por conta da especificidade, né, da execução, porque a gente tem, né, prazos diferenciados, situações diferenciadas, né, e até o próprio embargo à execução, né, gente, você percebe que ele não é um meio de defesa próprio, ele é um meio de defesa diferenciado, se você observar, porque você não pode alegar tudo que você quiser, né? Você só pode alegar as situações, né, cabíveis especificamente, né? E aí a gente já não fala também, eu não consigo ver o nome completo aqui da pessoa que me perguntou, mas essa ideia do saneamento. Essas 4 fases, né, que a gente tem no processo de conhecimento, né, postulatório, saneamento, instrutório de julgamento, elas não são tão claras e evidentes na execução, né? Na verdade, a gente tem uma maneira bem mitigada de processo mesmo, né, devido às peculiaridades da execução, principalmente que a gente está trabalhando, né, com título extrajudicial, né, são títulos, né, certos, são certos, líquidos e exigíveis, né, até por isso mesmo que a defesa ela é reduzida, ela é mitigada, tá certo? Gente, né, fechando aqui 2 horas de evento, realmente eu gostaria de desejar boa sorte para vocês, para quem for fazer o exame da UAB, né, o 32º exame, né, vai dar tudo certo, tenham calma, deem uma olhadinha nesses assuntos que a gente falou hoje, desde o professor Diego até agora. Vou falar só sobre a minha matéria, assim, que foi o que eu mais pesquisei, né, para eu também falar alguma coisa errada e direcionar vocês de forma errada e vocês perderem tempo com uma coisa que não cai. Estude muito embargos à execução, dentro dessa ideia de execução, né? Estude embargos à execução, impugnação do executado, né? O embargos à execução é bem parecido com a impugnação, só que a impugnação é no cumprimento de sentença e os embargos é no processo autônomo. Dê uma olhadinha nisso. Estude recursos em geral, teoria geral dos recursos, princípios, efeitos, apelação. Apelação cai muito, né? Não tenho tempo de estudar, eu quero escolher um recurso. Apelação, né? Que é o principal deles. Teoria geral das provas. Provas em espécie, às vezes cai também, mas teoria geral das provas cai um pouco mais, né? Então, essa ideia, né? Improcedência eliminado pedido também, não confunda com indeferimento da inicial. E aí, acredito que essas sejam as minhas contribuições aqui para vocês, né? Não sei se alguém tem mais alguma colocação, mas já vou encerrar aqui. De verdade, fiquem com Deus, Deus abençoe, vai dar tudo certo, se cuidem. Mais uma vez, a gente aqui pedindo a mesma coisa, porque a gente ficou aqui aterrorizado com a situação que a gente viu aí, né, do jogo do Flamengo, não sei o que aconteceu, e muita gente se aglomerou, né, e aí dá uma dor no coração muito forte, a gente vê esse tipo de situação, a gente aqui lutando, né, tendo essas aulas aqui remotas, né, fazendo de tudo, né, para tentar conseguir continuar da melhor maneira possível. Aí a gente vê essas irresponsabilidades assim, a gente fica preocupado, né, e tenta fazer a nossa parte. Então, por favor, se cuidem, né, os cuidados que a gente tem que ter sempre, né, fiquem em casa, não aglomerem, estudem para a provinha de vocês, que vai dar tudo certo, Deus é mais, todo mundo vai ser vacinado, vai chegar o dia que vocês vão presencialmente advogar aí
né? Já com a carteirinha de vocês em mãos, porque vocês vão passar nessa fase, se Deus quiser, e vai dar tudo certo, tá bom? Forte abraço para vocês, eu vou encerrar aqui a gravação, e aí eu vou passar o material para as pessoas que eu conheço aqui dos participantes. E vocês, meninos, por favor, espalhem para os demais, né, para ficar todo mundo com material, todo mundo, né, acompanhando direitinho pelo menos civil e processo civil, para vocês fecharem, tá certo? Boa noite, até mais.